Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, que sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Graças a Deus por mais uma noite que Ele nos dá. Quero agradecer a Aline, agradecer ao João, que fizeram o louvor nesta noite, um momento abençoado. A gente já mudou aqui o estúdio novamente, a configuração, o layout dos estúdios, para continuarmos agora com o nosso estudo bíblico e também com os momentos de oração. O João já é conhecido nosso, membro da Igreja Presbiteriana de Cambuí, mudou-se para Blumenau. Daqui a pouco chega a sua cartinha de transferência, ele torna-se membro aqui da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Já era do grupo de louvor lá da igreja, Uma bênção de Deus nas nossas vidas. Então vamos lá, vamos orar para iniciar essa nossa live. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos por este dia que o Senhor nos deu, pela noite que se inicia. Abençoa-nos agora no estudo da tua palavra, bem como no momento em que vamos orar uns pelos outros. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente. Abençoe aqueles que assistirão esse vídeo depois também, seja pelo Facebook ou pelo YouTube. Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos no Brasil de livre e abertamente transmitirmos a nossa fé e falarmos que Jesus é nosso Senhor. Te louvamos por esta liberdade que o Senhor nos dá. Em teu nome, Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live Orai Sem Cessar. E vamos continuar o nosso estudo em Atos, Atos capítulo 9, versículos de 32 até 35. Então vamos lá. Atos, capítulo 9, versículos de 32 até o 35. Eu farei a leitura e também já farei o comentário, assim a gente ganha um pouquinho de tempo. Vamos lá. Versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Então, nós tivemos ontem, esse primeiro bloco que fala da conversão de Saulo. O versículo 31 é o resumo, o sumário. E nós temos agora o novo bloco que se inicia falando de Pedro. Então, nós iniciamos e encerramos aquele ciclo paulino e entramos agora num ciclo petrino aqui em Atos, Então, retoma-se a figura de Pedro e é muito importante, esse capítulo 9, depois o 10, na dinâmica de Atos dos Apóstolos. Nós podemos dizer que a redação de Lucas é uma redação progressiva. Ele vai, aos poucos, levando-nos a uma leitura até chegar ao seu ápice, que é a evangelização dos gentios, que é a conversão dos gentios, é a universalidade do evangelho. Então ele vai colocando, estruturando o seu texto, os seus discursos, a sua narrativa, vai construindo a sua redação de maneira que vai criando um ápice, um momento. E ele vai progredindo nisto, Então nós tivemos Paulo, e agora volta a Pedro, dá uma interrompida em Paulo, dá aquela preparação agora em Pedro, até para chegar no ápice, Que é a conversão do centurião Cornélio, que marca de fato o evangelho aos gentios, e daí inicia-se o clímax, o grande clímax, o ponto culminante da redação de Lucas em Atos. Então, versículo 32. Pedro é posto agora como um missionário também, passando por toda parte pensando naquelas cidades que estavam ao redor de Jerusalém, os vilarejos que estavam próximos a Jerusalém. Então, sem sair ali da região da Palestina. Então, passando Pedro por toda parte, aquela toda parte ali, nesse primeiro momento, todas as cidades arredores, vilarejos, regiões próximas a Jerusalém. Desceu também aos santos que habitavam em Lida. Lida, uma cidade que ficava mais ou menos a 40 quilômetros
de Jerusalém e mais ou menos a 20 e poucos quilômetros de Jope, pois Jope é uma cidade muito citada, né? Então, Lida, mais ou menos 40 quilômetros de Jerusalém. E Pedro vai até aquele lugar para pregar o evangelho. O ministério de Pedro também é missionário, também é de evangelizar, de anunciar a Cristo. Encontrou ali, em Lida, certo homem chamado Enéias, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Então, temos aqui o Enéias, paralítico, e se nós fizermos um paralelo, né, com as curas que nós temos nos evangelhos, é muito parecido a dinâmica, né? A maneira que Lucas reconstrói, a maneira que ele traz que ele descreve esse milagre é muito similar, muito parecido com os próprios milagres de Jesus, mas isso é proposital, né, para dizer que o Cristo ainda está presente. Então, há Enéias, o paralítico, há 8 anos jazia de cama. Bom, dá para se entender duas coisas. Ou ele ficou paralítico, ou ele paralítico, mas tinha alguma mobilidade, tinha alguma disposição em sair do leito, ainda que carregado, etc. E depois ficou paralítico e doente. Tá? Então existem essas duas possibilidades de interpretação. Ele ficou paralítico há 8 anos, né? Ou ele nasceu paralítico e mesmo paralítico ainda piorou o seu estado de saúde, por isso que ele ficou na sua cama. Enéias era pobre. Pastor, como você pode afirmar isso? O termo que é usado aqui para cama, crabaton, era a cama do pobre, né? E a cama do rico geralmente é cliné. Então, o termo cama, que o termo leito é crabaton. Então, é a cama do pobre. Era uma esteirinha simples, daquelas que dá para se enrolar e levar embora. Então, o termo crabaton, apesar de ser uma discussão, às vezes, que não há um fechamento entre os linguistas, enfim, mas parece-me que dá essa intenção, né, essa diferenciação social a partir desse termo aí, crabaton e cline, né, os dois termos para cama que acontecem no Novo Testamento. Então, Enéas era uma pessoa pobre, paralítico, doente, né, acamado, ou seja, numa situação miserável. E lembremos-nos, né, de uma coisa interessante. Nesta época, ninguém via com simpatia uma pessoa paralítica. Para eles, quem nasceu ou se tornou paralítico era porque era portador de uma maldição divina. Tá? Então, não era nada romântico. Né? Hoje ainda há toda essa política de inclusão, há toda essa política de adaptação, de acolher as pessoas com deficiências, pessoas com necessidades especiais, etc. Nessa época não havia desprezo e nem havia convívio, porque o que os religiosos diziam, ficou paralítico ou nasceu assim porque ele pecou, os seus pais pecaram. Então a condição do paralítico ia para além do seu problema físico, emocional, era também um problema social e religioso. Aí ele era um amaldiçoado. Logo, quem quer cuidar do amaldiçoado? Então, já falei sobre isso, né? Quando aquele aleijado lá no templo, o coxo é curado por Pedro e João, né? Já expliquei bem, já detalhei nesse texto, só para nós lembrarmos. Disse-lhe Pedro, Enéias, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Veja que interessantíssimo mais esse relato de milagre. Jesus Cristo te cura. Pedro desfoca a sua figura, desfoca como que ele tivesse qualquer poder implícito, como se fosse algo ali dele, como se ele emanasse algum poder de Deus a partir da fé ou do poder ou do dom que Deus lhe deu para curar Enéas. Pedro se coloca simplesmente como um canal, como um instrumento de Jesus Cristo para a cura. Então,
a cura é feita por Jesus. E literariamente também isso é importante, porque nos mostra o Cristo presente. Apesar do Espírito Santo estar presente, real, né, com os discípulos e conosco hoje, a presença de Cristo também é real. Então é o Cristo presente, o Cristo que cura. O Cristo que cura. E esta maneira de Pedro se referir, né, Jesus Cristo te cura, essa coisa de desfocar o ser humano para focar-se no poder e na ação de Jesus, é tremenda, porque vai na contramão do que nós temos visto hoje quanto a essa questão de milagre, né? Que nós temos de milagreiros, de curandeiros, de charlatões, né? De xamanismo aí vendido TV afora, e o Ministério Público não toma atitude nenhuma, né? Assistem e aplaudem, talvez por um equívoco, né? Xamanismo é crime, né? No Código Penal brasileiro, né? O aparato jurídico brasileiro condena essas práticas de charlatanismo, de xamanismo e etc., né? Como essa prática de engano, de engodo do povo, né? Porque eles fazem justamente o contrário. Cristo nem aparece. Eles focam no poder do homem operando algum milagre. E nós temos aqui o grande Pedro, o apóstolo, aquele que esteve com Cristo, desfocando totalmente e atribuindo aquela cura a Cristo, a ponto dele desaparecer. Fala, olha, eu sou mero instrumento, mero canal. Temos que agir sempre assim. Esta é a nossa expectativa e a nossa compreensão bíblica de milagre. Fuja dos pastores milagreiros, fuja de pastores curandeiros, fuja dessas promessas de culto de cura, culto de libertação, culto disso, culto daquilo. Culto não tem prefixo nem tem sufixo. Culto é culto, culto é serviço, culto é adoração. Culto é um coração sincero, dobrado, professando o senhorio de Jesus. Culto é culto. Se Deus quiser curar alguém no culto, glória a Deus que cura. Se Cristo quiser libertar alguém no culto, glória a Deus que Cristo que liberta. Não existe culto de libertação. Não existe culto de cura. Não existe culto de milagres. Não existe culto de poder. Não existe campanha de prosperidade. Isso é bobagem que os homens inventaram para enganar você. Para você se tornar escravo de algo que é mentiroso. Biblicamente não existe nada disso. Estamos vendo aqui a simplicidade de Pedro. E olha, quem são esses curandeiros de hoje? Diante de Pedro. E Pedro desfoca-se totalmente. Jesus te cura, o Cristo presente. Seja este o nosso sentimento e o nosso pensamento bíblico quanto a estas operações de milagres. Vem do poder de Deus, para a honra e glória dele, como, quando, da maneira que ele quer. Nós não provocamos o milagre de Deus. Deus faz o milagre da maneira que ele quer. E aprove Jesus Cristo curar Enéas. E Pedro foi apenas um instrumento de Jesus. E ele mesmo deixa muito claro nisso, e da maneira que ele age. Ele imediatamente se levantou. Então, a cura miraculosa, o milagre que acompanha a igreja de Atos, os milagres que acompanham os apóstolos, os discípulos, tem uma função muito importante de referendar o reino de Deus está aí. O reino de Deus é chegado. O reino do Messias chegou. Os últimos tempos iniciaram-se. Já estamos vivendo a última hora, o último tempo. O reino de Deus é chegado. E o milagre referenda isso. Mais do que isso, o milagre também serve para dizer Jesus é o Messias, para mostrar o senhorio de Cristo. E também uma maneira de antecipação do reino, né? À medida que há esta cura, é para mostrar às pessoas como que vai ser a plenitude do reino que já começou. Lá não vai ter doença, lá não vai haver morte, lá não vai haver dor. Então, essa antecipação dos milagres também cria uma visão do que será, é uma antecipação do que será. Né? Quando há um milagre, é o céu sendo manifestado na terra. Né? É o reino de Deus, o já do reino, trazendo uma gotinha do ainda não, do reino pleno que nós estaremos quando Cristo voltar ou quando nós formos para Ele, através do milagre. Esta é a função do milagre. Em toda instância, o milagre serve
para glorificar a Jesus, com o intento de evangelismo e, acima de tudo, para provar, para referendar que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Senhor. Não é para exaltar homem nenhum, tampouco exaltar igreja nenhuma. É para a honra e glória de Jesus, e só para isso. E imediatamente ele fica curado. E eu lembro muito de Cristo curando o paralítico que é descido lá pelo telhado da casa de Pedro, né? E Jesus disse: levanta-te, pega o teu leito e anda, né? Talvez isso ainda vivo na memória de Pedro, né? O ato que aconteceu ali diante dele, na casa sendo destelhada, enfim. Imediatamente ele se levantou. Pega o teu leito e vai embora, você está curado. Versículo 35, a conclusão desse ato miraculoso. Viram-no todos os habitantes de Lida e de Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Veja, neste caso, o milagre que acompanha, dentre essas tantas outras funções que eu já disse, o milagre aqui é uma mostra de Deus para que aquelas pessoas crescem de fato na palavra dos apóstolos, que Cristo é o Messias, que Cristo é o ungido de Deus. Não precisa esperar outro Messias. E essas pessoas são convertidas pelo Espírito Santo. Através de que meio? Através deste milagre. Então, é um instrumento de Deus para a conversão dessas pessoas. E isso converge em honra, em glória ao nome de Jesus. Então, nós vimos que alguns foram convertidos a partir disto, né? Foi um instrumento meio externo usado por Deus, o milagre. Outros ouvindo o discurso, ouvindo os apóstolos, outros pelo estudo bíblico, no caso de Filipe e o eunuco etíope, né? Foi um estudo bíblico em Isaías 53. Então veja, o Espírito Santo usa todos os meios que lhe apraz. É muito importante você entender uma coisa. A conversão, quem promove no coração do homem e da mulher é o Espírito Santo. Não é a nossa criatividade, não é a nossa inteligência, não é o nosso compromisso com Deus. Olha, eu sou uma pessoa que oro 5 vezes por dia, jejuo 5 dias por semana, dou o trízimo do que eu ganho, e eu sempre oro de joelhos ainda, no cimento, para a coisa ficar mais forte. Veja, não tem nada a ver com isso. Quem converte é o Espírito Santo. Nós somos meros instrumentos. É óbvio que quando nós estamos dispostos a levar o Evangelho, quando nós comunicamos o Evangelho, pode ser que, se Deus quiser, Ele nos use como instrumentos para isso. Você pode ser um instrumento na mão de Deus para que uma pessoa seja convertida por Ele. Que bênção, né? Que maravilha! Imagina você ser um instrumento na mão de Deus para a conversão de alguém, né? Mas, assim como Pedro foi mero instrumento nas mãos de Cristo para o milagre, é importante. Nunca podemos nos dar ao luxo e cair no engano, no pecado da vaidade. Achar que foi por causa de nós. Achar que foi por causa da nossa oração. Achar que foi por causa da nossa música, do nosso culto, da nossa igreja, disso ou daquilo. Sempre é por causa de Jesus. Tá? Então, nossa situação enquanto seres humanos tem que ser de extrema disposição e humildade. Senhor, encontra em nós um coração sincero e disposto, e se for da tua vontade, que sejamos meros instrumentos para evangelizar essas pessoas. E se alguém vier a se converter, porque o Senhor quis, porque o Senhor converteu, nós ficaremos imensamente felizes, porque isso é para honra e glória tua. Então, olhando para esse texto, né, nós aprendemos uma lição importante de humildade e de disposição. Deus procura corações dispostos. E em nosso trabalho em Deus nunca é em vão. Por que nunca é em vão o nosso trabalho no Senhor? Porque nós somos apenas ferramentas. Então, ferramentas na mão do mestre, é óbvio que o serviço será bem feito. E que bom. Imagine se dependesse de nós, imagine se dependesse do nosso argumento, converter pessoas, ninguém iria para a igreja.
né, estaremos fadados ao fracasso. Então, glória a Deus pelo Espírito Santo que converte os corações. Amém. Então, vamos ver os nossos motivos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, dá tempo, tá? Eu vou ler aqui os pedidos que nós já temos. Aí, nesse períodozinho, você consegue pedir oração por você, por outra pessoa, pode agradecer, enfim. O primeiro pedido que aparece aqui da nossa irmã Gaia, né? Pede oração por Blumenau. Hoje Blumenau completa 170 anos, né? Então, olha só. Então, oremos pela nossa cidade, né? Pelos rumos políticos. Estamos num ano de eleição municipal. Que Deus abençoe muito a nossa querida Blumenau. Temos aqui também o pedido do nosso irmão Diácono Osni. Pedimos oração por todas as famílias, pelos adoentados e por todos aqueles com problemas com vícios. Pedimos também oração pela sua mãe Zilda e pelas suas irmãs Marilze e Márcia. Bom, então vamos orar por esses pedidos que aqui aparecem. Senhor, nós agradecemos por cada irmão, cada irmã presente aqui nesta noite, assistindo esta live. Nesse momento agora nós colocamos a vida da Gaia nas tuas mãos, bem como de toda a sua família, pedindo bênçãos sobre a vida dela, de todos aqueles que estão ao seu redor, seus amigos, amigas e familiares. Pai, nós intercedemos por Blumenau, te agradecemos por 170 anos da sua fundação, te louvamos, ó Pai, porque é uma cidade que tem acolhido tantas pessoas que são de fora, assim como acolheram a minha, a Aline, e nós pedimos, ó Pai, que principalmente neste ano de pandemia, ano difícil, ano de eleições municipais, que o Senhor abençoe, ó Pai, a nossa cidade. Abençoe cada cidadão, cada cidadã de Blumenau e coloca acima de tudo no coração dos administradores municipais temor do Senhor. Pai, abençoe o legislativo, o judiciário, o executivo da nossa cidade, derramando bênção e sabedoria do Senhor sobre cada um e cada uma. Guarda o nosso atual prefeito, os atuais vereadores, e que o Senhor, ó Pai, dirija o coração de cada um e de cada uma. E que Blumenau celebre muitos e muitos anos, sendo uma cidade próspera, para a honra e glória do Senhor. Pai, intercedemos pelo diácono Osni, pela nossa irmã Valéria, pedindo bênção sobre eles, sobre toda a sua família e suplicamos, ó Pai, em favor de todos que estão doentes, de todos que sofrem com vícios. Pedimos também, ó Pai, pela dona Zilda, pela Marilze, pela Márcia, mãe e irmãs do diácono Osni, pedindo pela saúde, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor supra todas as suas necessidades. Senhor, nós colocamos diante de Ti todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo e pedimos que, segundo a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade, o Senhor supra todas as suas necessidades, livra-os e guarda-os de todo o mal, abençoando-os com saúde, saúde física, emocional. Pai, ser presente e que o Teu amor esteja com cada um e com cada uma nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os nossos abraços. Se você ainda não mandou aí um oizinho, manda para a gente poder enviar um abraço para ti, tá? Então, boa noite, Diácono Osni, boa noite, irmã Valéria, boa noite, tia Fi, boa noite, Chico, né? São os nossos tios lá de Águas de Lindóia. Boa noite, seu Valério Haag, um grande abraço para ti. Boa noite, Gaia, Deus lhe abençoe, um abração para ti e para toda a família. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, presbítero Alduino. Boa noite, Ana. São os irmãos membros lá da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Gilberto Palharim. Um grande abraço para ti. Boa noite, dona Carmen. Boa noite, seu Omar.
Que Deus lhes abençoe muito, abençoe também os seus familiares lá no Chile, né, aqui no Brasil. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã de Itapema, da Igreja Presbiteriana de Itapema, sempre ligadinha conosco. Boa noite para o seu Carmelito Zimmermann, para a dona Marina, são membros da segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau, na Igreja Presbiteriana Filadélfia. Um abração para vocês, para o pastor Márcio. Boa noite, Claudete Bittencourt. Claudete é nossa irmã também de Itapema. Deus lhe abençoe muito. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Solange. A Solange, nossa amiga lá de Xanxerê. Deus lhe abençoe, viu, Solange? Um grande abraço para ti. Boa noite, Diomar Pérez. Deus lhe abençoe muito. Boa noite, Everton Butski. Deus lhe abençoe. Um grande abraço para ti, para o seu Jonas, né, o seu pai, para toda a família. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Bom, são os nominhos que aparecem aqui para mim, tá? Eu não consigo saber, se você não comentar, eu não consigo saber se você está assistindo, tá? Então, que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs que estão assistindo e não comentaram, tá? Um grande abraço, que Deus lhes abençoe muito. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Voltamos amanhã às 20 horas com a nossa continuação no estudo em Atos, né? Mais um texto maravilhoso amanhã, né? A mulherada gosta muito de usar o nome Dorcas, né? Amanhã nós vamos falar sobre Dorcas. Então, até amanhã às 20 horas.